Porque os ricos ficam cada vez mais ricos, enquanto muitos, mesmo o pouco que têm, ainda assim lhe é tirado. Nessa série, os códigos das riquezas da Bíblia, você vai descobrir como os reis, governantes e os homens mais sábios e ricos de todos os tempos, como Salomão, Rockefeller e até Bill Gates, retiraram conhecimento deste livro milenar para construir os maiores impérios da modernidade. Quando eu leio o livro de Gênesis, capítulo 1, e vejo a grandiosidade de Deus, o Criador, independente de você crer ou não em um Deus Criador ou na Bíblia, o fato é que lá está escrito que Deus criou o mundo todo, tudo que existe, o universo, todas as coisas, todas as plantas, toda a natureza, em 7 dias. E olha lá, no primeiro dia você vai ver que Deus viu que existia um limbo, existia nada, gente. Diz que a terra era sem forma e vazia, mas ao mesmo tempo, se era sem forma e vazia, não existia nenhuma terra. Então, a partir do nada, Deus deu ordem, deu um comando e começaram as coisas a se estabelecer. Eu não quero também que você veja esta série como um discernimento teológico, pelo contrário. Eu quero que você entenda de forma simples que, a partir do momento que Deus decidiu, Ele deu ordem, as coisas começaram a ser criadas, como por exemplo a natureza, como o dia, a noite, o mar, as terras, os animais que estão nos mares, os animais que estão na terra, enfim, de alguma forma Deus deu ordem e aquilo aconteceu. Lógico e evidente que nós estamos falando de um poder extraordinário, um poder sobrenatural. Mas o que eu quero que você observe nesse momento é o seguinte: imagina só, se não existia nada, se existia um limbo naquele lugar, e Deus deu ordem para que começasse a se criar, é porque antes este lugar, estes animais, essa terra, essa natureza, o dia, a noite, tudo já estava na imaginação de Deus. Joshua, Deus tem imaginação? Nesse momento aqui eu quero que você entenda que tem. Como já falei, não vai ser uma explicação teológica, vai ser uma explicação de discernimento das riquezas. Então significa o seguinte, que antes das coisas acontecerem, foram criadas na imaginação de Deus. Antes das coisas acontecerem, elas foram criadas, elas foram geradas antes na mente. Você já observou que os grandes inventores, os grandes transformadores de vida, antes de eles criarem algo extraordinário, eles eram simplesmente loucos? Ou seja, Thomas Edison foi alguém que foi chamado de louco várias vezes, não foi uma vez. Foram várias vezes, até então, no dia em que ele conseguiu iluminar uma cidade inteira e essa cidade se tornou um mar. E então, a partir daí, aquele que era um louco se tornou um gênio. Então veja bem, mas dentro da mente de Thomas Edison já existia aquela cidade iluminada. Dentro da mente de Thomas Edison já existia uma lâmpada funcionando. Dentro da mente de Thomas Edison já existiam eletrodomésticos sendo criados a favor do homem e utilizando a energia elétrica. Como eu falei para vocês que esta não é uma aula bíblica dominical, muito pelo contrário, na verdade é um discernimento da construção de riquezas. Então, justamente baseado nessa construção de riquezas, que eu quero dizer para você o seguinte: antes das coisas existirem, elas devem primeiro ser criadas dentro da sua mente, dentro da sua alma, dentro dos seus sentimentos, como você queira colocar nesse momento. Mas a verdade é que antes das coisas serem criadas, elas primeiro são criadas dentro do seu entendimento. E olha que coisa super interessante nesse momento. Você já observou como as árvores, todos os dias elas nascem, elas procriam, elas progridem, elas avançam, elas todos os dias nascem novas folhas, todos os dias nascem novos frutos e todos os dias também, se for necessário, caem folhas das árvores, todos os dias caem os frutos e a árvore continua nesse ciclo de criação. Então eu fico imaginando que lá no Jardim do Éden, todos os dias Deus criava novos frutos e esse processo de frutificação está baseado justamente na ação criacional lá no Éden.
Só que eu quero te perguntar uma coisa. Por acaso, algum dia você já viu uma árvore exatamente igual a outra? Lógico que não. Sabe por quê? Porque o processo criacional de Deus, ele é ilimitado. O processo criacional de Deus, ele é um processo de imaginação plena. É um processo criativo extraordinário todos os dias. Você já viu duas pessoas iguais? Ah, Josh, essa eu já vi dois gêmeos. Não. Eles podem se parecer iguais, mas se você levar os dois para um laboratório e for analisar o DNA, o universo interno do homem, os cromossomos, todo o corpo interno, você vai perceber que eles também não são iguais, são parecidos. Ou seja, o que eu quero que você estabeleça agora no seu caderninho dos códigos das riquezas na Bíblia é o seguinte: o poder de criação, ele é ilimitado. E Deus é um Deus criador. Não tem como você continuar nesse processo, não tem como você continuar nessa série se você não entender que Deus é um Deus criador. E que todo o contexto da Bíblia é baseado nesse código inicial, nesse pilar principal de Deus, o Criador. Porém, veja bem uma coisa. O homem foi criado, lá no primeiro capítulo do livro de Gênesis, você vai perceber que Deus viu que todas as coisas eram boas e que ele precisava então de administradores, pessoas que dominassem, que governassem sobre tudo aquilo, sobre todo aquele jardim, sobre todos os animais. E aí o que acontece? Escute bem, Deus então cria um ser humano, um ser vivo, que é eu e você, e ele diz assim: e eu vou dar a eles o mesmo poder, a mesma imagem e semelhança, ou seja, o mesmo poder criacional para administrar tudo isso.